passar uma hora e pouco aí com a gente e compartilhar a sua trajetória e a sua experiência com o nosso grupo aqui. Antes do Bruno começar, pessoal, eu tenho alguns recados para dar. Os certificados serão entregues para quem tiver 70% de presença, então no final da palestra a Natália libera o formulário aí no link para vocês preencherem e a gente confirmar a presença de vocês. Caso alguém não pôde acompanhar a palestra, algum amigo de vocês, essa palestra vai ser gravada e quinta ou sexta a gente vai disponibilizar ela no YouTube para os demais. E a gente pede que enquanto a palestra estiver ocorrendo, que vocês mantenham o microfone e a câmera desligada. O nosso palestrante de hoje, então, é o professor pesquisador Bruno Carneiro e Pedreira. Ele é agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras. Ele tem mestrado e doutorado pela USP, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E o Bruno, então, trabalha na Embrapa Agrosilvo Pastoril, onde desenvolve tecnologias que contribuem para a melhoria do sistema de produção em pastagens, com ênfase nos sistemas de integração lavoura-pecuária. E, além disso, também o Bruno é orientador no programa de pós-graduação na Universidade Federal do Mato Grosso, no campus de Sinop. Então, Bruno, mais uma vez, agradecer imensamente o seu aceite em estar participando aqui com nós esta noite, e a palavra desse momento está com você agora. Perfeito, Fernando. Eu que agradeço demais, em nome do grupo aí da Unesp, a oportunidade de conversar, né, com o grupo de vocês hoje e compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo e um pouco, né, de como a gente pensa esse tema aí que vocês me propuseram para a gente conversar hoje, que seriam essas alternativas para a intensificação do sistema produtivo de bovinos de corte, né? É um tema que eu tenho tentado trabalhar nos últimos anos. Aqui no Mato Grosso é uma demanda muito forte. A pecuária vem se transformando, né, de maneira muito intensa aqui nos últimos anos. Eu estou nessa trajetória aqui, vai fazer 10 anos agora. Então, eu, né, acho que intensifiquei muito o meu modo de olhar a pecuária e vim buscando muitas alternativas ao longo desses últimos anos para tentar buscar realmente formas de transformar essa pecuária, né? de participar da transformação dessa pecuária, que eu acho que é o grande desafio nosso nesse momento, pensando nos sistemas de produção animal em pastagens especificamente, que é o que eu gosto de trabalhar, assim, vamos dizer, né? Então, quando a gente pensa em intensificação, como vocês propuseram, né, é bom lembrar que essa coisa da intensificação vem do ato ou efeito de intensificar, do tornar mais intenso, do ser mais intenso, e que no final do dia eu tenho tentado traduzir em produzir mais com menos. A intensificação, normalmente, quando a gente, né, pensa nela, rapidamente vem à cabeça fertilizantes, suplementos, um novo cultivar, uma raça diferente, né? A gente pensa sempre em coisas que a gente estudou ao longo desses últimos anos e que a universidade, né, ensinou para a gente, que na vida do dia a dia de um pesquisador é o que está normalmente passando, né, na busca por um projeto novo, na busca por ajudar um produtor a fazer alguma coisa diferente. E acho que a gente vem falando muito em intensificação nos últimos anos, sem olhar para trás. E aí eu gosto de começar, sempre quando eu falo de intensificação, pensando de onde a gente veio e para onde a gente vai. Se a gente voltar para a década de 70, né, nós vamos lembrar que lá tinha 154 milhões de hectares de pastagem, 79 milhões de cabeças de bovinos e 0,5 animal por hectare. E quando a gente vem olhando isso ao longo do tempo, né, nós vamos nos dar conta de que tivemos um incremento em 10% de área, mas incrementamos em 170% o nosso rebanho e 150% a nossa taxa de lotação. Então, né, assim, pensando friamente, desde a década de 70, nós estamos num processo de intensificação na nossa pecuária. Nós estamos num processo de fazer, né, a cada ano, a cada dia seguinte, um pouco mais do que fazíamos no dia anterior. É verdade que, ao longo desse processo, a gente levou muitos anos trabalhando especificamente, vamos dizer assim, na coisa dos novos cultivares, né, na coisa do melhoramento genético, tanto animal quanto vegetal, buscando, né, forrageiras mais produtivas, tentando entender melhor o manejo delas.
O nosso Nelore, né, que é a base da nossa pecuária brasileira, foi transformado nos últimos 40 anos. Gosto muito dessa foto dos colegas lá do Instituto de Zootecnia. A gente veio transformando muito nesse sentido, muito nesse sentido. E quando a gente pensa no hoje, quando a gente pensa na intensificação de agora, eu gosto de pensar o que eu quero para o amanhã. Porque olhando para trás, a gente vê, saímos de meio boi num hectare, estamos com 1,2, né? A área não aumentou muito, o rebanho aumentou lá 170%, mas quando eu olho para cada fazenda, quando eu desço da leitura de país para uma leitura de propriedade, eu acho que quando a gente conversa de intensificação, é importante definir aonde eu estou e para onde eu vou. Eu preciso saber o que é intensificação para esse produtor que me liga. Né? Boa parte de vocês hoje ainda está na universidade, amanhã estará no mercado de trabalho, vai ser um técnico, vai estar ou numa fazenda, ou numa indústria, ou num centro de pesquisa. O que a gente vai ter para dizer para esse pecuarista na hora que ele buscar em você uma referência de intensificação? Como é que você ajuda um pecuarista a ser, né, mais produtor no ano de 2021 do que ele que foi no ano de 2020. Então, assim, eu acho que a gente precisa definir muito claro qual é o foco para esta propriedade. E aí é que eu quero pautar a minha conversa com vocês hoje, porque eu podia passar aqui, né, muito mais do que essa uma hora que a gente vem combinando aí, falando apenas sobre fertilização de pasto, por exemplo, ou apenas sobre manejo de pasto, ou apenas sobre suplementação, ou apenas sobre confinamento, ou apenas sobre aspectos reprodutivos, IATF, protocolos, que todos podem ser ferramentas de um processo de intensificação. Mas a leitura, o olhar que eu quero trazer para vocês hoje é o olhar sobre o sistema de produção. Como é que eu olho para uma fazenda como um todo e junto partes, né, dessas tecnologias ou diversas dessas tecnologias em partes dessa propriedade e torno esta fazenda mais produtiva do que ela era. E nesse tema, não é fertilização, não é adubação, não é mexer em reprodução, não é mexer em suplementação. Eu vejo que a primeira alternativa que a gente precisa trabalhar quando a gente pensa em sistemas, né, de produção animal em pastagem, sistemas de bovinos de corte, são pessoas. Porque são as pessoas que vão botar o suplemento no coxo. São as pessoas que vão fertilizar ou colocar um calcário no momento certo ou não. Elas é quem vão fazer o IATF. Então, uma das realidades que eu enfrentei aqui nos últimos anos em Mato Grosso foi achar que simplesmente entregar a tecnologia estava resolvido o problema da intensificação. E o problema da intensificação, ele começa em quem está administrando. Ele começa em quem está fazendo a gestão daquela propriedade. E vi fazendas onde tecnologias extraordinárias, né, falharam. Onde tecnologias amplamente reconhecidas e identificadas morreram no ninho nos primeiros anos de utilização dela. Por quê? Porque havia alguém que não concordava com ela. Porque havia a introdução de uma tecnologia sem que houvesse treinamento dessas pessoas, sem que houvesse a consciência delas de que é necessário trazer para dentro do processo quem vai utilizar daquela tecnologia. Assisti em algumas fazendas, por exemplo, a necessidade de substituição de pessoas. Porque existem pessoas que estão fazendo uma determinada, né, que tocam um determinado sistema de produção há 30 anos, e às vezes o patrão dele quer mudar, mas ele não. Por que a gente tem um problema tão intenso com a utilização de cerca elétrica? Porque a maioria das pessoas que estão lá hoje na fazenda nunca trabalharam com ela e tem uma restrição grande a utilizá-la. É diferente da cerca convencional, dá mais trabalho, tem um monte de detalhe a ser cumprido para que ela funcione. E você vê, hoje, por exemplo, talvez seja a tecnologia que eu tenho mais dificuldade de estabelecer no Mato Grosso ou de convencer pecuaristas a utilizarem. E eu não acho que tenha nenhum problema com a cerca elétrica. Tem outras fazendas que utilizam de maneira brilhante. Mas quando você conversa com o gestor daquela propriedade, com o gerente daquela fazenda, ele fala, não, isso não funciona, não adianta trazer para cá. Então, a primeira alternativa, né, de tecnologia, do que a gente está pensando quando a gente está pensando em intensificação, é pensar nas pessoas. É pensar o que elas têm para me oferecer, como é que eu convenço elas de que isso é importante, como é que ela entra no jogo junto comigo.
E a partir do momento em que pessoas não forem mais problema, em que eu tiver, né, ganhado essas pessoas, de que assim elas estão jogando no meu time agora, elas toparam enxergar essa fazenda de uma maneira diferente daqui para frente, as outras todas passam a ser alternativas que podem se viabilizar numa determinada fazenda. Eu posso pensar no IATF, eu posso pensar em adubar pasto, eu posso pensar em botar um suplemento no coxo, eu posso pensar em um manejo por altura. Eu começo a pensar em tecnologias agora que tiram aquela pessoa da área, da zona de conforto dela, porque ela já topou sair da área de conforto dela. Ela já topou que se aquilo for diferente, pode trazer para ela um resultado positivo, né? E em diversos casos isso passa por bonificação, por treinamento, pelo entendimento de que se a fazenda produzir mais, ela foi parte daquele resultado e aí as outras tecnologias podem vir entrando. Nessa leitura, né, quando eu entro numa fazenda sob a perspectiva do pecuarista, e aí me obrigo a pensar como né, como um que sou, a primeira pergunta que eu gosto de fazer para o pecuarista, quando a gente está nessa linha da intensificação, é aonde você está? Né? Aonde estamos? Porque existem fazendas onde boa parte dessas tecnologias já está estabelecida e o que eu preciso é fazer ajuste fino nelas. Existem fazendas que são espetaculares do ponto de vista de clima, de ambiente, mas que falta muita coisa nela. Então, a intensificação ela vai ter que ser em função da onde eu estou e para onde eu vou. E com que velocidade eu vou? Qual é o potencial desse produtor de investir, de acessar crédito, de ter grana no bolso para dizer, não, esse ano eu banco, né, 100 mil reais, ano que vem eu banco 200 mil reais. E tem produtor que diz, não, nós temos aqui um acesso a crédito, tem 2 milhões na conta, eu preciso saber onde é que eu gasto. Então, com quem nós estamos conversando e aonde esta pessoa está e qual que é a velocidade que ela tem para caminhar esse processo. E aí começo a entender qual é o clima, quanto chove, qual é a distribuição dessa chuva, dá para montar uma espécie de balanço hídrico desse negócio para estimar a estacionalidade dessa forrageira, quais são as características de solo. A gente tem essa ideia do Mato Grosso, né? Fazendas enormes, solos argilosos, tem de tudo isso aqui, isso é uma grande coxa de retalho. A gente tem uma quantidade muito grande de pequenos produtores. E, obviamente, tem grandes produtores. Mas se a gente for para o fiel da balança, você vai ver que 5% do rebanho do Mato Grosso está na mão, possui 5% dos produtores possui metade do rebanho do Mato Grosso. A outra metade do rebanho do Mato Grosso está na mão de 95% dos produtores. Então, é uma realidade grande, que tem a metade do rebanho, e uma outra metade de rebanho numa realidade muito pequenininha, muito compartimentalizada, que eu preciso entender melhor para poder estabelecer um processo de intensificação. Eu preciso saber qual é a estrutura que eu tenho, em que lugar eu estou. Eu estou mais ao norte, eu estou mais ao sul, eu estou aqui no Mato Grosso, num lugar como esse, com um potencial espetacular de integração lavoura-pecuária, onde o cara já tem uma certa estrutura de coxo. Ou nós estamos falando de intensificação, por exemplo, lá na minha Bahia, no semiárido baiano, onde palma forrageira talvez seja o que aquele cara precisa. Né? Talvez lá ele não precise de F1 Angus, ele precise de um Gusolando, de um F1 Guzerá, com um Jersey, com um holandês, para fazer uma vaquinha de leite de requerimentos menores, de exigência menor, porque o potencial de produção é menor. Aqui eu moro num lugar que chove 2.200 milímetros com tranquilidade. Né? Num lugar como esse aqui, quando chove 600, 800, a turma comemora. Então, intensificar um sistema de produção de bovinos de corte precisa levar em conta o ambiente, precisa levar em conta quais são as restrições ambientais que eu tenho. Né? Por exemplo, lá na Flórida, onde eu estava até outro dia, o relevo é mais acidentado, tem uma geada, mata a minha braquiária, mata o meu amendoim forrageiro. Que tipo de limitação essa fazenda apresenta hoje para que eu possa, no dia de amanhã, para que eu possa, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, ter ela de uma maneira diferente? A intensificação tem que passar por esse entendimento de ambiente. Tem que passar por um conhecimento da propriedade como um todo. Eu me deparo muito com pecuaristas que querem assim, eu quero adubar este pasto. Eu não resolvo o problema de uma fazenda de pecuária adubando um pasto. Eu resolvo o problema também adubando um pasto. Então, quantos piquetes eu tenho nessa propriedade? O que eu tenho em cada um deles?
qual que é o tamanho de cada um deles? Existem áreas com problemas de declividade? Existem espécies forrageiras lá que são diferentes? Né? Qual que é o cenário daquela propriedade? Porque intensificar não é pegar um piquete de Mombaça, dividir ele em 6, botar 250 quilos de nitrogênio e mandar pastejar a cada 14 dias no verão e a cada 28 no inverno. É pensar a propriedade como um todo. É pensar o sistema de produção como um todo. E, entendendo o que é essa base que eu tenho, eu preciso definir com esse pecuarista o que ele tem, o que ele quer entregar. Essa é uma pergunta que nem sempre se tem a resposta de bate-pronto. Porque você intensifica para entregar algum produto. Qual que é esse produto? É um bezerro? Eu sou um cara de cria? Ou a minha fazenda faz cria-recria e eu vendo para o confinador com 400 quilos, com 380 acima, como se faz aqui, 360 acima? Ou eu sou um cara que faz cria, recria e terminação? As estratégias de intensificação que eu vou usar vão ser diferentes numa fazenda só de cria, numa fazenda que faz cria e recria, ou numa fazenda que faz cria, recria e terminação. Eu vou precisar usar tecnologias diferentes, ferramentas diferentes para alcançar. Então é importante ter esse alinhamento com o dono da fazenda de qual é de fato o produto que vai ser entregue. Aonde eu quero chegar no final dessa caminhada. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu preciso saber qual é o caminho e aonde nós vamos chegar no final dele. E aí começa a ter as perguntas do como eu vou fazer esse negócio. Porque tendo definido o ambiente, ok, estou em Sinop, no norte do estado de Mato Grosso, chove 2.000 milímetros entre setembro e abril, às vezes maio. Mas junho, julho e agosto não chove, é 0. 3 meses eu preciso me virar com orçamentação forrageira. Então, que tipo de planta eu tenho lá? Quanto eu posso produzir? Eu preciso trocar a forrageira? Ah, não, Bruno, tá terrível o negócio lá. Só tem braquiarinha, só tem umidícola, só tem coisa com limitação de produção. Beleza. Então, posso pensar em Zuri, posso pensar em Mombaça, posso pensar em Quênia. Mas há necessidade disso agora? Ou eu ainda posso intensificar outras coisas antes de substituir uma planta? Não, Bruno, eu já queria botar aqui um 0,2 no coxo, porque os meus animais... Você precisa de um 0,2 no coxo, ou você nem tem o coxo ainda? Ou você ainda tem pastos tão grandes que você não consegue ajustar o manejo do pastejo, que o seu 0,2 provavelmente não vai nem te ajudar, ou talvez ele aumente o custo de uma forma que a sua rentabilidade não seja tão dilatada quanto você acha que vai ser. Então, quando eu compro, quando eu vendo, o que eu suplemento, com quanto isso está me trazendo de lucro. Então, muito importante para vocês que amanhã ou depois vão estar, né, numa vida aí no mundo, junto ao setor produtivo, até para quantificar o quanto esta intensificação de fato ocorreu, é identificar o dia zero, é identificar o começo dessa conversa, é identificar onde eu estou. E não é incomum você chegar nessas fazendas hoje e ainda não encontrar balança. Ah, mas o cara vende boi para o frigorífico pesa. E ele aí passa uma vida brigando com o frigorífico porque nunca deu o rendimento que ele achou que ia dar. Mas ele nunca pesou um boi na fazenda antes de botar em cima do caminhão. E aí você começa um trabalho de intensificação com ele e esse trabalho nem sempre aparece. Por quê? Porque você não tem histórico passado. Você tem sempre eu acho que eu tinha garrotes de 18 arrobas quando eu mandei para o frigorífico, mas chegou lá deu 16,5. Eu acho que eu mandei boi de 22, mas só deu 51 de rendimento de carcaça. Então, existem demandas nesse meio de caminho que a gente precisa atender para pensar no sistema, para pensar no bom planejamento desse sistema. Então, eu gosto de dizer que um projeto de intensificação, ele requer um projeto de sistema de produção. Ele requer a leitura da propriedade como um todo. Requer eu entender quais são as variáveis controláveis e não controláveis do meu sistema. Onde eu começo a tomar um conjunto de variáveis, um conjunto de atitudes que vão definir esse sistema e que vão me permitir intervir sobre esse sistema. E aí eu passo a implementar, mas conhecendo o dia zero, conhecendo de onde eu saí. E aí o sistema se materializa. O sistema me traz as saídas, né, os produtos do sistema de produção, que tem que ser monitorado. Eu tenho que saber desempenho, eu tenho que pesar boi, eu tenho que ter leitura de coxo, eu tenho que saber o que está acontecendo na fazenda. Eu tenho que saber quantos animais foram comprados, quantos animais foram vendidos.
eu preciso saber que eu produzi 8 arrobas por hectare, ou que eu produzi 15 arrobas por hectare. Porque se eu produzir 8 num ano e no outro eu produzir 10, é uma coisa. Mas se eu produzia 8 e passei a produzir 12, é outra coisa. E isso vai requerer, obviamente, uma leitura temporal de médio prazo. Você não vai tirar uma fazenda de 8 arrobas por hectare no ano e botar ela com 20 no ano seguinte. Até porque você precisa treinar as pessoas, de onde eu comecei a nossa conversa hoje. E aí você, tendo esse monitoramento, você intervém para ajuste do sistema. Ajuste às metas, ajuste na adubação, ajuste no suplemento, ajuste, né, na adaptação do confinamento. E na hora que a gente começa a apertar todos esses pequenos parafusos do sistema de produção, eu passo a ter uma leitura dele todo. Eu passo a ter ele na minha mão. Né? Eu, semana passada, conversei com um pecuarista na Bahia que vem da indústria de construção civil. Foi a melhor conversa que eu tive com um pecuarista, talvez, na minha existência. Porque ele me deu o número de absolutamente tudo que eu perguntei. Então, ajudar alguém que conhece a todos os seus números é muito bom, é muito mais fácil, né? É gratificante no final do dia. Porque ele sabe o peso que entrou, sabe o peso que saiu, e assim, na casa da vírgula, olha, eles estão terminando com 14,8, a gente não está gostando, a meta é levar isso para 15,2, 15,5. E aí você vê o projeto na mão, você vê a intensificação sendo controlada. Você vê um projeto que é econômico montado e que ele é multianual, ele é para 4, ele é para 5 anos. Você vê uma discussão que é dentro de um ano agrícola, onde você tem atualizações semestrais. Olha, esse semestre não foi bom como a gente achava. O que a gente pode fazer nesse para consertar o próximo? Eu gosto de usar muito o exemplo da lavoura, né, que a gente trabalha com sistemas integrados. 2 semanas atrás, na casa de um amigo, né, o sogro dele telefona, entrou uma mensagem lá, ele falou, olha aqui, ó, meu sogro contando, diga aí como é que tá. Mas não, a gente já está com 30% da soja vendida. Eu digo da agora, da safra, né, 2021, ele fez não, da safra 21-22. A desse ano está vendida já tem 1 ano. Então, na pecuária, a gente não tem essa leitura de médio prazo. E eu preciso ter. Porque quando eu olho para os anos, quando eu olho para cada ano e eu olho para cada mês, eu começo a tomar decisões que vão fazer o meu sistema se intensificar ao longo do tempo. Quando a gente fala de sistemas de produção animal em pastagens, que é a nossa grande base da nossa pecuária de corte no país, um sistema de produção que a base é o pasto, eu preciso de um plano que é diário, que está amarrado a um plano mensal, que está amarrado a um plano anual, que está amarrado a um plano de um grande projeto econômico dessa fazenda. Porque para que a gente define a altura de entrada e saída em pasto se não for para ter um plano de onde os animais vão amanhã? Como é que eu adubo um pasto se eu não sei qual é o pasto que os meus animais vão amanhã ou depois de amanhã? Isso traz a gente para uma leitura de sistema de produção animal em pastagens, onde, né, eu vou me remeter lá a Hodgson 90 de novo. Uma leitura onde a base é o pasto, onde eu entendo o sistema de produção, e eu preciso entender que crescimento é a primeira etapa desse processo, para que eu utilize bem essa forragem, para que eu converta isso em produto animal. E a mágica vai ser fazer com que essas 3 coisas andem juntas. Então, olhar para esse sistema e pensar em só adubar o pasto e não ajustar a utilização e conversão, não vai fechar a conta. Olhar para esse sistema e comprar o sêmen do touro mais caro do mundo, porque eu quero uma conversão melhor e faltar comida, não vai resolver o meu problema. Então, é preciso que haja um entendimento de que essa coisa da intensificação, ela tem que começar da base para cima. Não é incomum eu visitar fazendas onde a gente tem a melhor genética do mundo e não tem comida nos pastos. Entrar em discussões sobre suplementação animal e não ter a base, que é o pasto. E aí, né, começo com vocês, de novo, um pouquinho de conceito para a gente lembrar que à medida em que a forragem cresce, ela tem lá o seu pico de acúmulo e a partir de certo ponto a gente começa a ter uma senescência muito exacerbada nesses pastos. Eu preciso lembrar, né, a academia já definiu para a gente, existe tal do ponto do 95% de interceptação luminosa, onde é o ponto ideal de manejo do pastejo, onde daí para frente, né, eu tenho menos folha do que como, eu tenho mais material morto do que eu tinha antes, eu tenho agora uma estrutura de pasto que não é favorável. E pensar em intensificação e não pensar em manejo de pastejo
é adubar pasto e deixar ele para colher desse jeito. Né? Essas fotos são fotos de lugares onde eu, de fato, visitei. Essa, inclusive, é dentro da própria Embrapa. Então, veja, depois de um pastejo mal feito como esse, na sequência eu tenho esse tipo de cenário. O que quer dizer isso? Meu animal agora tem mais dificuldade para colher, eu tenho mais cômodo que folha, eu tenho uma planta com dificuldade de rebrotação. E aí, eu gosto de conversar com os pecuaristas, pensando no manejo do pastejo. Um dos problemas que eu mais enfrento aqui, que é um desafio grande para nós, é tamanho de pasto. Pastos enormes, pastos de 300 hectares, de 500 hectares. E aí você solta um boi num campo, ele nunca vai no fundo daquele lugar. E aí o meu crescimento é enorme, mas não tem utilização. E eu tenho uma conversão limitada. Então, parte das alternativas de intensificação, quando eu começo num projeto como esse, numa conversa com o pecuarista, como é que eu divido a sua fazenda? Como é que eu torno ela melhor utilizada? Como é que eu controlo um pouco mais o meu crescimento de planta? Aqui não dá nem para conversar de 95 de luz neste momento. Neste momento eu preciso conversar onde eu vou conseguir colocar um boi e ele vai ficar. E aí a gente começa um processo de divisão pela metade, depois em módulos menores. E o que os números dizem para a gente hoje é que eu posso intensificar a minha produção rapidamente, em números que variam entre 20% e 30%, com o simples fato de dividir pastos maiores em pastos menores. Com o simples fato de colher melhor aquela forragem que eu já produzo, que não precisa ser uma barbaridade, que não precisa ter altíssimos padrões de produção, mas que ela é muito mal colhida no dia de hoje, que ela é muito mal utilizada. E por conta disso, taxa de lotação está baixa, o ajuste do manejo do pastejo não existe e a conversão, de alguma forma, está comprometida. Pensando que eu já dividi um pouco essa propriedade, pensando que já deu para tornar ela mais manejável, o segundo passo seria entender essas relações solo-planta. Porque tem gente que já quer adubar com um pasto daquele tamanho lá, com 150 hectares de pasto, o cara já quer adubar aquele negócio. E botar um lote de 500 bezerros lá dentro depois. Eu gosto de pensar o contrário. Na escalada da intensificação, entendo aonde estou, para onde vou, entendo as características dessa propriedade, as limitações, o que a mão de obra está disposta a fazer, trabalho para reduzir o número de pastos, aumentar o número de pastos, reduzir o tamanho desses pastos. E aí começo, obviamente, a análise do solo. Começo a definir que pastos serão trabalhados. É necessário recuperar? Não é necessário recuperar? Eu tenho pastos mais degradados ou menos degradados? Qual que vai ser o primeiro passo a ser tomado em relação às pastagens? Há quem goste de já colocar, por exemplo, fertilizantes em pastos que estão prontos, porque a resposta vai ser o investimento é menor e o retorno é mais rápido. Há pecuaristas que a situação é tão grave do ponto de vista ambiental que é necessária uma intervenção mais pesada em reforma de pasto, inclusive para limpar as áreas e sair dos problemas ambientais. Mas, via de regra, trabalhar nos pastos que estão bem formados vai me trazer um retorno a esse investimento mais rápido. E isso vai bancar a minha intensificação do ano seguinte de maneira mais fácil. Então, nem sempre o melhor caminho é gastar, investir mais num pasto, botar mais inputs num pasto mais degradado, porque eu vou demorar mais para trazer esse dinheiro de volta. E aí não tem jeito, gente? A gente começa pela análise de solo, para entender quais são essas limitações, quanto vai custar cada pasto desse para fazer as reformas que são necessárias, para eu definir se eu vou trabalhar numa área nova, se eu vou trabalhar direto na adubação numa área já formada, porque eu posso ter uma área já formada onde é necessária ainda a correção de solo. É muito comum aqui a gente achar as áreas muito bem formadas, mas que facilmente vão 2 toneladas de calcário. E só daí para frente eu consigo trabalhar com nitrogênio, fósforo e potássio. Então, entendo essa análise de solo. Uma das coisas que a gente tem discutido muito por aqui do ponto de vista de intensificação, que assim, na cabeça do produtor, você fala em intensificação, o que vem na cabeça é adubo, num primeiro momento. É óbvio que ele é necessário, e é óbvio que nós vamos usá-lo. Mas, em que momento? Mas, de que forma? Eu preciso de um plano de adubação. Não adianta só assim, esse ano eu vou botar lá, ainda fala em jogar. Vou jogar 100 quilos de nitrogênio. Você não vai jogar nada, você vai aplicar 100 quilos de nitrogênio em 2 de 50, em áreas definidas. A gente vai montar um plano para esta propriedade, onde a adubação começa pequena,
em áreas menores, onde eu tenho mais controle do crescimento, onde eu tenho mais controle da utilização. Por quê? Eu tenho tido uma boa relação com a indústria de fertilizantes aqui. E qual que é a grande dificuldade que a indústria de fertilizantes tem hoje? Ela faz o cliente, ele compra o adubo, e no ano seguinte ele não volta para comprar. Por que ele não volta para comprar? Porque ele gastou uma grana e ele não tinha um plano para aquela adubação. Ele não tinha um plano para colher aquele pasto que ele ia produzir. Na maioria dessas fazendas, quando eles começam a adubar em áreas maiores, falta boi. Você chega lá, está sobrando um mundo de pasto e não tem boi para comer aquele negócio. Então, a partir do momento em que a indústria percebeu que se ela vender menos e junto com a adubo ela entregar manejo do pastejo, o cara investe, aumenta o custeio dele, mas ele aumenta a produção, mas ele também aumenta o desfrute. Ele passa a colher aquele pasto de uma maneira adequada. Você tem que entregar para esse cara o fertilizante e um treinamento de manejo de pastagem. Eu preciso que ele entenda que o manejo do pastejo é de suma importância. Eu preciso que ele entenda que ele tem que comprar esse adubo com antecedência para ele poder ter entrega e distribuição. Né? Agora, essa semana me ligou, outubro, já começou a chover aqui no norte do estado, o cara está com boi na fazenda, desesperado porque o adubo não chega. Por quê? Porque ele comprou em setembro. Ele resolveu comprar muito atrasado. Então, hoje ele já tem necessidade, já tem chuva, tem bois na fazenda e está faltando pasto. Então, o adubo ele tem que vir dentro desse contexto, que é comprar com antecedência, para que eu tenha ele na fazenda na hora adequada para distribuir. E o adubar, né, eu brinco com os colegas da indústria de fertilizantes, que adubar e colher devia ter hífen, e as palavras deviam estar emendadas uma na outra. Porque adubar por adubar não resolve nada, só piora o meu problema. Eu vou produzir muito mais pasto e não vou ter boi para comer. Aí começa a me ligar para saber se pode comprar uma roçadeira. Eu digo, não pode comprar uma roçadeira, pode comprar boi. Pode adubar menos no ano que vem, ajustar a sua taxa de lotação, colher esse boi e transformar ele em carne no frigorífico. Precisa aprender a manejar pasto. Precisa botar na cabeça que intensificar com adubo significa que um pasto onde eu adubo menos, aquela curva que a gente conversou agora há pouco, ela é mais esticada. E talvez a senescência e morte só comece de fato lá depois dos 28 dias, que é o que a gente mais está acostumado a fazer por aí. Mas na hora que eu boto 100 kg de nitrogênio num pasto, na hora que eu faço uma adubação de 50, 60 pontos de N num lugar como esse, com calor, com temperatura, com umidade, 14 dias, 18 dias, 16 dias. Eu tive experimentos aqui dentro da Embrapa, onde a gente chegou a fazer pastejo com 14 dias, né? Sem altas doses de nitrogênio, manejando o pânico por altura. 14 dias depois estava pronto. Então, eu não posso pensar em intensificação pensando em adubo e não pensar em controlar pastejo. Porque, de novo, se eu não controlo pastejo, um mundo de pasto, pouco boi para comer. E aí gosto de lembrar, né, que uma foto como essa é mais ou menos como botar na janta de hoje um pratão de macarrão e te entregar uma colher para comer. Tá todo mundo faminto. Esse negócio deveria ser maravilhoso. Mas o boi leva 2 minutos ali manipulando uma folha para trazê-la para dentro da boca. O bocado aqui não é de boca cheia. O bocado é de boca cheia quando a gente está falando nesse tipo de cenário. Quando o pasto está manejado da altura correta. Quando o pasto foi planejado para ser usado naquele dia. Lembra do nosso triângulozinho lá? Planejamento anual, planejamento semestral, planejamento diário. Esse boi tinha que estar aqui dentro no dia de hoje. Isso tem que estar na programação da intensificação dessa fazenda. E é por isso que a gente já tem tabelas como estas, né? Onde a gente define os nossos cultivares, estão aí já os mais novos, Quênia e Tamani, também com as alturas já definidas. Então, quando eu parto para um projeto de intensificação, eu preciso pensar em todas essas variáveis, eu preciso pensar em usar todas essas tecnologias casadas ao mesmo tempo. Ah, Bruno, então sim, só plantar Quênia lá e manejar 55, 35 já não me ajuda? Ajuda, é óbvio que ajuda. Mas qual que é o papel desse pasto de Quênia na sua fazenda? Você vai ter um pasto de Quênia e não vai adubá-lo ou vai adubá-lo? Esse pasto vai ser usado no verão e na estação seca, né? No nosso inverno aqui, que é as temperaturas mais altas do ano são no nosso inverno aqui no Brasil Central. O que eu vou fazer no inverno? Não, no inverno não pode ser Quênia, no inverno vai ter que ser o nosso maranduzão que está lá mesmo, nós vamos diferir ele. E aí veja que a intensificação, ela nasce num projeto de pequenas caixinhas que vão se ajustando. E para transformar isso em número, eu gosto muito desse trabalho da colega Flávia, lá do Instituto de Isotecnia, hoje em Nova Odessa, o doutorado dela, na época que eu estava lá na Exalc também. A Flávia teve esse trabalho com o professor Sila, onde eles trabalhavam com doses de 50 e 200 quilos de nitrogênio em pastos de capim-marandu.
num rotativo, onde a entrada era 25, onde está aquele ponto lá dos 95, ou 35 centímetros de altura, onde ele já está um pouquinho para frente, né, do ideal. Veja, passar de 50 para 200 aumentou em 22% a produtividade, né, em arrobas colhidas por hectare nesse sistema. Mas manejar adequadamente aumentou em 34%. Então, veja, será que intensificar é pensar no nitrogênio e não pensar no manejo do pastejo? Será que intensificar e dizer, não, vamos lá, nitrogênio, fósforo, potássio, calcário, né, cálcio, magnésio e tudo isso junto? Eu preciso ter as tecnologias atreladas. Eu preciso ter um plano de intensificação. E essas alternativas, elas têm que ser unidas lado a lado. Não é à toa que os nossos colegas neozelandeses, essa é uma foto da Nova Zelândia, eu tive lá em 2015 com eles, fazem pastejo em faixa. Aqui todo dia vem alguém, troca esse grampo que está no chão aqui, esse clipe que está no chão, e passa ele para frente e dá mais 1 metro de comida para essas vacas. E ele dá 1 metro, dependendo do número de bichos que tem aqui. Ele pode dar 1,5 metros, ele pode dar 80 centímetros. O alimento, o pasto aí, é proporcional à necessidade de consumo desses animais, né? Mais as perdas, obviamente. Por que a gente ainda não pensa em intensificação com esse tipo de leitura? Por que a gente não pensa em intensificação, por exemplo, em cenários como esse, né? Onde a gente também tem cerca elétrica móvel e você pode ir lá, o peão vai andando na frente, o funcionário na fazenda, o seu colaborador vai andar, vai chegar lá, puxar o clipe para frente mais 1 metro, 1,5 metros, os animais vão fazer aquele caminhamento como num coxo de confinamento. Existem possibilidades hoje onde a gente pode, né, e vir utilizando para aumentar a minha eficiência de utilização, especialmente em projetos de intensificação. Veja esse outro vídeo. Esse é dos colegas aqui do Uruguai, da Argentina. Acho que esse aqui é no Uruguai. Quem me mandou foi o colega lá, o Ernesto Cose. Um produtinho que eles estão desenvolvendo agora que levanta a cerca de maneira automatizada, de dentro de casa. Isso é intensificação por controle remoto. Numa determinada hora do dia, a cerca levanta, eles estão desenvolvendo esse aparelhinho aqui, os animais automaticamente passam de baixo, depois o aparelhinho, né, baixa essa cerca e os animais já passaram de um lado para o outro. Os colegas neozelandeses estão fazendo, os colegas no Uruguai e na Argentina já estão trabalhando nesse sentido, né? Isso traz a intensificação de uma maneira mais pensada, de uma maneira onde eu começo a adicionar coisas na minha propriedade para fazer com que ela seja melhor. E entendo pastos menores, entendo domínio da minha adubação, entendo domínio da minha colheita, entendendo o que eu preciso ou não para aqueles animais, nós começamos a conversar de suplementação. Porque eu tenho que trazer isso também como uma tecnologia, como uma ferramenta capaz de fazer esse negócio melhorar. Mas eu preciso entender se ela está substituindo a minha forragem, se ela está aditivando, né, o meu consumo, ou se ela está me trazendo um efeito combinado. Para quê? Para que dentro dessa propriedade eu utilize o suplemento de forma que ele colabore para o projeto de intensificação que lá a gente tem. E aí você vai achar fazendas com coxos extraordinariamente montados. E você vai achar fazendas onde não tem coxos extraordinariamente montados, e a minha estratégia de suplementação vai ter que ser diferente pelo acesso, pela capacidade que eu tenho de suplementar ou não naquele pasto. E aí a indústria hoje já desenvolveu, né, esses blocos, como eles chamam, já tem algumas empresas trabalhando com isso. E aí veja, né, pelo tipo do gado que está comendo, você já entende o contexto da fazenda. Então eu consigo levar alguma suplementação, eu consigo melhorar um pouco o desempenho, porque é uma fazenda com outras dificuldades também. E eu vou somando essas tecnologias a ponto de ter fazendas altamente organizadas, onde eu consigo já na recria entrar com 0,5, 0,7, em pastos pós-lavoura, com gado da melhor qualidade, e trazer suplementação no coxo para terminação intensiva em pastagem. Isso está bem comum aqui para a gente, uma técnica hoje bastante utilizada no, né, Mato Grosso, Goiás, uma coisa que a gente tem feito muito, diminui bastante dos problemas de confinamento. Esse animal vem só com concentrado no coxo, o volumoso está lá atrás à disposição dele, porque ele comeu o tanto que ele quiser. Esse pessoal tem trabalhado aí com 10, 12 cabeças por hectare, né? 85% do que o bicho vai comer, 90% do que ele vai comer está aqui no coxo à disposição dele. Isso distribui um pouco melhor fezes no pasto, isso a gente diminui um pouco o problema ambiental,
né? Que, às vezes, no confinamento, quanto maior fica, maior esse problema, essa geração de resíduos cresce e, de vez em quando, fica difícil de contornar. Esse é um cenário em que a gente tem visto bem comum por aqui quando a gente pensa em alternativas de intensificação. Mas veja, não adianta só eu trazer o coxo e o suplemento, eu preciso do resto. Eu preciso trabalhar numa fazenda onde essas coisas vão sendo montadas ao longo do tempo. E eu não posso esquecer de novo que a base é o pasto. Essa é uma outra fazenda que eu gosto de mostrar, porque aqui o coxo tomou uma proporção tão grande e a turma lá achou tão bom botar comida no coxo e passou a dieta tanto para o coxo e só olha para o coxo e só vive o coxo que esqueceu do pasto. E o mínimo de pasto nem sempre acontece. E se não acontecer o mínimo de pasto, você vai acabar tendo um cenário onde nem o boi mais vai estar lá. Porque não houve produção de volumoso, tem concentrado à disposição, mas sem volumoso eu não fecho a minha dieta. Sem volumoso eu não faço um ruminante, né? Recriar e terminar. Eu até faço uma terminação feroz lá no finalzinho com ele. Mas levar um bezerro aqui de 7, 8 arrobas, como a gente compra até a terminação, num cenário só como esse, hoje ainda está bem complicado. E às vezes a gente associa isso ao que eu gosto de chamar de fome de genética, né? O cara tem a melhor genética do mundo, ele fez os melhores coxos do mundo, trouxe o sêmen de F1 Angus, o veterinário mais caro do mundo para inseminar a vaca dele. Os colegas veterinários não fiquem bravos comigo, mas é assim que a gente vê. E aí você chega lá para visitar a fazenda porque o programa reprodutivo não está funcionando como deveria. E não vai funcionar. Né? Falta a primeira etapa do processo, falta comida. O boi está comendo assim, boca vazia, bocado vazio. Então, eu acho que a gente precisa ter uma leitura mais concatenada da intensificação. As coisas precisam estar como num grande conjunto de engrenagens, onde eu vejo o pasto, eu vejo o manejo, eu vejo a adubação, eu vejo a IATF, eu vejo, né, todos os aspectos reprodutivos encaixados nisso, toda a parte de nutrição de ruminantes. Isso tem que girar como numa grande engrenagem de muitas catracas, onde cada uma delas se ajusta, trazendo para nós possibilidades para fazer uma pecuária melhor no dia seguinte, para fazer um sistema de produção maior no dia seguinte. E para não me alongar muito, vou trazer rapidamente a lavoura nessa conversa, porque trabalhando em Mato Grosso e trabalhando na Embrapa Agrocivil e Pastoril, uma das minhas, né, dos meus olhares para o sistema de integração de pecuária requer lavoura, requer recuperar pasto, requer usar o grão como uma fonte que vai me ajudar a amortizar os custos da minha pastagem que eu quero fabricar na sequência. Mas eu não posso olhar para isso e entender que isso é um ciclo vicioso que vai ficar aí. Recupera, eu trago lavoura e acaba, eu tenho um bom pasto por 2, 3 anos e aí depois se acaba de novo, eu trago lavoura. Não, eu preciso pensar que nesse ciclo tem que entrar manutenção de pasto. Tem que entrar perenização desse pasto. Até porque se eu voltar com a lavoura num pasto como este aqui depois, ela vai ser tão produtiva quanto ela era antes. Eu não vou tirar uma soja de 65, 64 sacas e usar um plantio num pasto como esse depois e voltar para 50 sacas de soja. E aí a conta não fecha. Eu preciso ter um sistema onde ele se retroalimente, onde a manutenção do pasto também entre na conta. Eu posso usar a lavoura para fazer o meu pasto de início, mas depois eu preciso que o pasto contribua com essa lavoura. Eu posso pensar na integração lavoura-pecuária como uma estratégia de recuperação de pasto, mas também como uma estratégia alimentar, como uma estratégia de produção para a época seca. Lembra que eu falei para vocês que em agosto não chove no Mato Grosso? Junho pode dar um susto de uma chuva, não é esperado. Julho e agosto é zero. Veja agosto nessa fazenda. Isso aqui é safra com lavoura e entre safra com pastagem. E aí o que acontece? Acontece que a minha curva de estacionalidade de produção, que na maioria dos casos é limitada pela sua parte inferior, de demanda na estação seca, eu consigo levantar um pouco com todas essas outras estratégias que eu falei para vocês. Com melhor manejo, com uma certa adubação, com divisão de pasto. Eu consigo aumentar a utilização dessas minhas áreas de pastagem. Eu consigo equilibrar mais esses sistemas. Mas se eu quiser, de fato, levantar ele para o pico de utilização do verão e usar esses meus pastos na melhor intensidade de verão, eu preciso de muita forragem conservada. Eu preciso trazer suplemento, né, tanto concentrado como volumoso, de algum outro lugar.
tem que ter uma outra fonte. O meu pasto permanente, numa fazenda inteira em pastagem permanente, não é capaz de suprir isso. Apenas o meu pasto pós-soja. Então, as fazendas começam a se equilibrar em áreas de lavoura, em áreas de pastagem, para permitir que a intensificação da pecuária seja pautada por pastos pós-lavoura. Por pastos que são plantados depois que eu colho essa soja, no final de janeiro, início de fevereiro. Ele vai crescer em fevereiro, março, abril, e de abril em diante, eu tenho final de março em diante, dependendo de quando eu colhi essa soja, eu começo a ter a possibilidade de trabalhar com a pecuária de uma maneira diferente. E isso traz para o agricultor uma estratégia de otimização do uso da terra, porque se ele fizer soja, milho ou soja e milho, ainda assim, durante a estação seca, ele fica com essa área em pousio. E depois de um tempo, a turma começou até a fazer plantio direto. Então, o plantio de pastos nessas áreas já era comum, porque a palhada hoje é um componente importante do plantio direto. Só que esta é a época do ano onde a nossa pecuária paga o maior preço de ser limitada pela produção de forragem, pela necessidade de um grande input de volumoso e concentrado para fechar a dieta desses animais. Isso traz para a gente uma leitura de sistemas integrado que é nata desse processo. Que, né, eu gosto de dizer que a gente não inventou os sistemas integrados se inventaram. Eles foram uma necessidade do sistema. A gente veio aos poucos colocando coisas nele e ele se transformou hoje nisso, que é 100% de utilização desses pastos. É pasto com soja, com milho, e, né, soja na sequência milho, na sequência pasto, ou soja na sequência pasto. O milho nem sempre entra. Né? Mais ou menos a metade da nossa área de soja no Mato Grosso, a gente não consegue plantar milho, porque a gente estoura a colheita da soja para depois de 15 de fevereiro, que é a janela limite do plantio de milho, aí é 15 e 20 de fevereiro. Se eu não plantar esse milho até 15 e 20 de fevereiro, fica complicada a produtividade dele, porque pode não ter chuva em abril, maio o suficiente para eu garantir boa produção. Então, quem não plantou até 15 de fevereiro, prefere plantar pasto e já partir para uma entre-safra de pecuária. E aí a intensificação ocorre como num passe de mágica. Ocorre como numa resultante desse sistema. E cenários como esse hoje estão cada vez mais comuns aqui no entorno. Cenários que trazem para nós uma perspectiva diferente. E foi com base nisso tudo que eu conversei com vocês aqui até agora, que na Embrapa Agrosilvopastoril nós montamos uma área experimental com 10 sistemas de produção, onde a gente avaliou áreas de lavoura, áreas com pecuária e áreas com floresta, áreas com combinações 2-2 e 3-3 desses sistemas. Trago aqui 4 dos nossos sistemas para vocês, que foram calculados entre 2015, foram avaliados entre julho de 15 e julho de 2018. Por 3 anos consecutivos, nós tivemos 4 tratamentos. O primeiro tratamento a gente chamava de pecuária. Capim-Marandu, lotação contínua, 30 centímetros de altura. No primeiro ano a gente usou 50 pontos de nitrogênio, fósforo e potássio e 0,1% do peso vivo em suplemento. Nos anos 2 e 3, né, 17, 18, e 16, 17, 17, 18, a gente dobrou isso. Nós usamos 100 quilos de NPK e usamos 0,2 no coxo. Na média desses 3 anos, a gente coletou lá 15 toneladas de massa de forragem nesse marandu sob lotação contínua, com taxa de lotação variável. Os animais ganharam, em média, 617 gramas por dia e a gente fechou com 24 arrobas produzidos por hectare. No tratamento pecuária-floresta, era esse mesmo pasto, manejado da mesma forma, com o mesmo conjunto de animais contemporâneos. A diferença é que eu tinha renques de 30 metros, espaçados, renques triplos de 30 metros nessas áreas de pasto. E, para nossa surpresa, isso garantiu para a gente uma produção de forragem semelhante, desempenho semelhante e produtividade semelhante. Então, hoje, com um bom silvopastoril, espaçado de 30 metros, com bom manejo de copa, com desbaste, com poda no momento adequado, a gente consegue manter sistemas silvopastoris tão produtivos quanto um sistema de pecuária. Esse mesmo pasto ficou lá por 2 anos e depois entrou 2 anos de soja nele e voltou 2 anos depois para ser pecuária. Nos 2 anos onde ele foi pecuária, a gente produzia 25 toneladas de massa de forragem no Capim-Marandu, porque durante 2 anos a gente trabalhou com ele com lavoura previamente. Os animais aqui desempenharam 686 e nós chegamos à casa de 28 arrobas por hectare na média dos 3 anos. E o quarto sistema era exatamente esse terceiro, onde eu tinha 2 anos de lavoura alternado com 2 anos de pecuária. Só que aqui eu tinha renques simples espaçados de 37 metros.
Nesse, a produtividade da forragem também é semelhante, casa de 23 toneladas por hectare. Só que o desempenho animal, em média, foi 752 gramas. E isso fez com que a gente tivesse, né, maiores taxas de lotação, melhor desempenho, e fechasse aqui com 35 arrobas por hectare nesse sistema de produção. Então, veja, essa é a intensificação em escada, é a intensificação aos poucos. Um pasto bem utilizado, um pasto adubado, que foi inserido árvore, que depois foi alternado com lavoura, e que, por fim, foi alternado com lavoura com rinque simples de árvores. Então, trago outros componentes para a minha propriedade, melhoro a forma de usar ela como um todo, e passo a ter uma leitura de sistema que é diferente. Passo a ter uma leitura de sistema que me ajuda a intensificar essa pastagem de uma maneira interessante. E trazendo para uma leitura de propriedade, né, gosto de dizer que intensificar não precisa ser na propriedade toda. Porque quanto mais a gente intensificar a propriedade toda, mais difíceis são os limites a serem rompidos. Né? Mais complicado fica manter o sistema como um todo. Então, a minha proposta para o produtor é que ele nunca comece com mais do que 1/3 da fazenda. Então, qualquer que seja o tamanho da sua área, escolha 1/3 para trabalhar de maneira intensificada e os outros 2/3 vá melhorando o que você puder. Porque se eu usar esses números médios dos nossos 3 anos aqui, né, já publicado aí por Domiciano, Carvalho e Silva, eu vi que a Fabielle entrou agora há pouco, a gente usa 1/3 da área com esses números. Se eu mantiver os outros 2/3 da área com 5 arrobas por hectare, que é a nossa média de produção no Brasil, essa propriedade vai passar a produzir alguma coisa entre 11 e 15. E o que isso significa? Significa que eu tinha 2,3 vezes hoje a possibilidade de aumentar a minha fazenda. Eu posso aumentar ela em 2,5 ou em 3 vezes a média dela, trabalhando em 1/3 da minha fazenda. Eu consigo melhorar demais a expectativa de evolução desse rebanho. Eu consigo abater esses animais cada dia mais cedo. E, para mostrar para vocês um exemplo real, quero mostrar, para finalizar a nossa conversa de hoje e abrir a nossa discussão, o exemplo da Fazenda Pontal. Uma fazenda que usa dessas tecnologias, que entende a intensificação como uma alternativa, um caminho a ser traçado. Uma fazenda basicamente de cria, que começou a usar soja para fazer essa inversão nas pastagens, para ter essa produtividade de capim na entre-safra. E começou, e foi simples e foi fácil, não, começou produzindo 40 sacas de soja. Fechou a última safra agora com 64, quase 65 sacas de soja. Começou sem palhada, depois veio milheto, russo, paraguaios, hoje a gente trabalha lá com piatã de maneira extraordinária. Uns 150% de ganho só na soja de 2004 a 2019. Com essa mudança, a estação de monta deles, porque a base lá era a cria, que acontecia durante a estação das águas, com bezerros nascendo no início da estação chuvosa de novo, mas que tinha uma desmama durante a estação seca, que é o grande modelo do Brasil Central hoje, né? É assim que a gente trabalha, e é por isso que todos os leilões de bezerros acontecem em abril e maio, porque o criador tem que tirar esses animais da propriedade. Mas isso aqui traz uma série de limitações para você manter esse animal dentro da sua propriedade. Eles resolveram inverter esse processo. Porque em tendo os pastos pós-lavoura, eles trouxeram a estação de monta para de finalzinho de junho, início de julho, ela vai até setembro, na pior das hipóteses. Os animais nascem nos pastos pós-lavoura. Essa vacada vem toda dar à luz nesse pasto pós-lavoura. Esses bezerros mamam nessa vaca com um score maravilhoso comendo em pastos pós-lavouras, porque elas precisam ser inseminadas de novo de junho e julho em diante. E eles são desmamados no auge da estação chuvosa. Então, lá na Fazenda Pontal, o sistema é mais ou menos assim. O bezerro nasce em pasto verde, ele é recriado em pasto verde, e ele é, né, praticamente, ele vive uma vida em pasto verde. E por isso, eles têm desmamado Nelore com 225, 254 quilos, fêmeas e machos. F1 Angus entre 270 e 290 quilos, fêmeas e machos. Ainda tem um negocinho que eles gostam de chamar lá de precocinha, né, carinhosamente apelidada de precocinha. São novilhas que desmamaram com mais do que 230 quilos, são recriadas em pastos permanentes e com 300 quilos, né, e suplementadas, obviamente, e com 300 quilos são desafiadas do ponto de vista reprodutivo. Então, estão elas aqui com 12, 14 meses, e do outro lado da cerca, as contemporâneas dela, com 24 meses, já colocando um bezerro no chão.
Então, esse é um conceito de intensificação de sistema. É um conceito onde as alternativas de intensificação se unem dentro de uma mesma fazenda, onde o pasto é bem manejado, onde o pasto é adubado, onde a lavoura traz uma segunda produção de forragem, onde o grão fica parcialmente retido na fazenda para ter terminação em confinamento, onde fêmeas estão sendo abatidas com 16, 17 meses e 510 quilos, machos com 550 quilos aos 18 meses, 19 meses, rendimentos de carcaça acima de 55 para fêmeas e de 59 para os machos, fazendo este tipo de acabamento. E numa fazenda que está localizada no norte do estado de Mato Grosso, ele recebe hoje preço de arroba de Cuiabá mais bonificação. Isso vai para São Paulo e vocês consomem isso aí de maneira muito cara na capital. Eu sei que eles vendem para a capital, vendem lá para Porto Alegre, né? Tem uma boutique de carne que já busca tudo isso aí para levar embora. Então, meus amigos, a minha leitura de intensificação é uma leitura de mudança de atitude. É uma leitura de que requer planejamento, de que requer mensuração. Não me venha falar em tudo isso e não ter balança. Não me venha sem um plano para a sua propriedade. A gente precisa compreender o todo. A gente precisa pensar, né? E boa parte de nós, né, que veio da universidade ou que está aí na universidade estudando, está focado na sua dissertação, na sua tese, só vê lá a monenzina, né? Só vê lá a altura do pasto, só vê lá uma técnica reprodutiva diferente, uma forma de descongelar sêmen. A leitura hoje ela precisa ser mais aberta quando a gente vai para o campo. Ela precisa ser uma leitura mais voltada para o todo. Não estou dizendo que cada uma dessas coisas não é importante. Cada um de nós precisa estudar e ir a fundo para desenvolver uma tese, uma dissertação, assim como eu fiz na minha lá atrás. Mas a partir do momento em que a gente fala de sistemas de produção de bovinos de corte, eu não posso ter no bolso apenas uma técnica. Eu não posso só achar que adubar resolve, que suplementar resolve, que botar um confinamento resolve. Eu preciso entender que esse sistema tem camadas. Eu preciso entender o ambiente. Eu preciso trazer plantas que me ajudem. Entender de acúmulo, entender de utilização. Transformar o consumo de fato numa coisa que converta em produto animal. Então, com essa mensagem, eu finalizo com vocês hoje, agradecendo mais uma vez aí, né, ao Fernando, ao professor Ricardo, pelo convite para estar aqui hoje, professora Ana Cláudia. É sempre um prazer conversar com vocês, poder compartilhar um pouco dessa minha trajetória aqui no Mato Grosso, que lá se vão fechando uma década agora esse ano, de muito aprendizado com os produtores de Mato Grosso, com essa vivência aqui junto a eles, numa tentativa de fazer pecuária no front, de fazer pecuária num lugar onde às vezes o caminhão não chega, onde você marca para o frigorífico buscar o boi e a ponte quebra, e chove 100 milímetros numa noite e o caminhão não sai. E aí o boi está pronto no confinamento e você não consegue tirar ele lá de dentro. São desafios diferentes, são desafios que fazem a gente crescer enquanto profissional, enquanto pessoa, vivendo o que cada um desses produtores tem feito no dia a dia deles para transformar a produção de carne numa coisa cada vez mais sustentável, numa coisa cada vez mais séria, né? E muito me incomoda quando eu vejo muito dessas coisas na televisão, a mídia batendo, que o pecuarista é quem está destruindo tudo. É óbvio que tem gente ruim, em todo saco tem maçã podre, mas precisamos, nós que militamos na área da agropecuária, fazer bastante da defesa destes produtores que estão, sim, fazendo esta intensificação de maneira muito adequada e trazendo cada vez mais carne para o nosso prato, para que a gente continue exportando, para que a gente continue tendo o nosso PIB brasileiro aí com 25%, 30% dele pautado na nossa produção agropecuária. Com isso, devolvo aí, Fernando. Vamos lá, reassuma a palavra e vamos ver o que a gente pode ainda conversar no dia de hoje. Muito obrigado. Bruno, foi fantástica a tua abordagem. Muito obrigado por ela. Pessoal, então, nesse momento, o pessoal, então, está aberto para perguntas. Vocês podem abrir o microfone e perguntar, ou vocês podem fazer no chat que eu transmito aqui. Fernando, permite uma pergunta rápida para o Bruno, só para o aquecimento? Claro, professor Ricardo. Bruno, parabéns pelo entusiasmo e pela qualidade da pesquisa. Obrigado. Fala para mim um número mágico. Quantos por cento dos pecuaristas brasileiros estão
propensos a usar a tecnologia de manejo de pastagens? Na sua ótica, na sua visão de trabalho. Ou eles preferem colocar ureia no sal em pleno período de águas para compensar a falta de proteína do pasto. Quer dizer, é um negócio bem atrasado, né? Olha, eu diria, é muito difícil dizer um número, eu não vou me arriscar a dizer um número, mas o que eu diria é o seguinte, de quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás para o que eu vejo hoje, é muito maior a propensão deles hoje a dividirem um pouco mais os piquetes, a trabalhar em projetos mais pensados. O manejo propriamente dito, como a gente gostaria de ver, como a gente, né, milita aí mais perto da academia e me coloco nesse balaio, né, porque estou aqui no programa de pós-graduação da UFMT também, trabalhando com os colegas da UFMT de perto, ainda é longe. Mas os pecuaristas já entenderam que a base é o pasto. Eu acho que isso tem sido importante. E mesmo os pequenos, viu, professor? Eu participei de um projeto no norte do estado aqui, com um projeto, inclusive, vinculado a uma ONG, bem no norte do estado, em Alta Floresta. E o projeto consistia de pegar fazendas de 40, 50 hectares e pegar 10% da área. Então, a gente fazia módulos de 4 hectares, de 5 hectares, dividido em 10, 15 piquetes. E a ONG, inclusive, entrava com um pouco de adubo, um pouco de calcário, a gente ajustava aquele negócio. E o cara entendia que em 10% da fazenda ele conseguia ter o rebanho inteiro que ele tinha lá naqueles 30 ou 40 hectares dele. Isso veio criando sementes de dispersão de tecnologia ao longo do estado. A Embrapa trabalha com o conceito das URTs, né, que são unidades de referência tecnológica. Então, a gente tem essa fazenda Pontal, por exemplo, que eu comentei com vocês aqui no final, é uma dessas fazendas. Então, eu visito lá o Zé, cada 2, 3 meses eu estou lá. Né, esse mês passado eu já fui, agora já combinou que a gente vai de novo. Então, são lugares que vão virando ilhas de dispersão de tecnologia, onde a gente faz os dias de campo. E ao redor disso é impressionante como a gente vê as pessoas em busca de manejar o pasto de maneira cada vez melhor. Essa coisa de deixar, vai produzir semente, para cair semente, para ver o que faz. Isso tem mudado. E uma das coisas que eu acho que é importante nisso é que tem mudado a perspectiva da indústria. A indústria já percebeu que não adianta só vender semente, não adianta só vender o adubo, não adianta só vender o suplemento. Né? Agora há pouco a gente conversava aí sobre a indústria de DDGS e tal. Hoje isso tem vindo atrelado a uma assistência técnica que eu quero julgar muito mais séria, né? Muito mais comprometida, porque isso fideliza o cliente. Isso faz com que o cara entenda de que ele está sendo... ele recebe um produto e ele recebe uma maneira de usar esse produto. Então, eu não vou te dizer um número, mas eu vou dizer que muito mais produtores hoje estão dispostos a fazer um bom manejo do pastejo. Ok, então, a professora Ana Cláudia Ruggieri, a Flabielle, o Tarsis Duarte, o Eliéder Romanzini, a Natália, a Alessandra, todos te parabenizam pela tua palestra, Bruno. Muito bom, fico feliz que vocês tenham gostado da conversa fiada da gente aqui, tentando enxergar essa possibilidade, né, de intensificar sobre uma ótica de sistema. Eu acho que isso a gente, inclusive aproveito aí, né, a professora Ana Cláudia, o professor Ricardo, eu acho que isso tinha que estar mais dentro da universidade. Eu sinto muita falta disso. Eu vim para cá com uma leitura muito fechada em manejo do pastejo, com uma leitura muito do pasto, e acho que eu precisei de uns 3 ou 4 anos de Mato Grosso para entender que eu precisava encaixar mais coisas na minha caixa de ferramenta, né? Que eu precisava de mais alicate, mais chave de fenda, mais porcas e parafusos na minha caixa de ferramenta para construir esse olhar de sistema. Eu acho que se a gente tivesse isso... Bom, eu fiz agronomia na Universidade Federal de Lavras, depois mestrado e doutorado em Piracicaba. Em nenhuma dessas 2 universidades que eu passei tinha uma disciplina assim de sistema de produção animal em pastagens. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisava ter na graduação, na pós-graduação, para abrir um pouco mais o leque. Com certeza. O professor Ricardo parabeniza, o Fagner Júnior também. Bruno, a minha família é do Rio Grande do Sul, e aquela hora tu mostrou uma integração com o arroz. Aquele arroz é um arroz de sequeira ou é um arroz irrigado? Terras altas, arroz de sequeiro. Aqui no norte do Mato Grosso existe um pouco de integração com arroz. Arroz aqui é muito usado na abertura das terras. Era mais usado, porque o preço da terra ficou cada vez mais caro aqui. Então, tem compensado pelo preço que se compra a fazenda hoje,
você investir um pouco mais logo no começo e já partir para um milho ou para uma soja. Mas o arroz foi muito usado aqui até os anos 2000, vamos dizer assim, e hoje ainda é, em áreas mais cascudas, né, como a gente fala, em área que está de fertilidade ainda ruim, em área onde a gente ainda está brigando com o solo, é muito comum o arroz. Qual que é o problema com o arroz aqui hoje? É comercialização. A turma que compra o arroz, ela é a briga do pecuarista com o frigorífico é a mesma, né, do produtor de arroz com a indústria compradora. Nem sempre classifica, dá mais grão quebrado do que ele acha que tem, e aí assim, a coisa do entregar e receber nem sempre é no fio do bigode direitinho. Então, o que eu assisti nos últimos anos aqui foi uma redução das nossas áreas de arroz. Mas o Mato Grosso tem um bom potencial de arroz de terras altas. A gente tem uma colega aqui do melhoramento lá da Arroz Feijão trabalhando com isso. E nos sistemas integrados, de vez em quando, eles aparecem. Ok, obrigado, Bruno. Pessoal, quem tem mais perguntas aí, por favor? O Bruno, só para lembrá-lo do Daniel Sarmento, hein? Vou lembrar. Estamos na área. Muito obrigado, hein? Vou mandar uma mensagem para ele hoje ainda. Um abraço. Obrigado, quem sabe professor. a gente não faz alguma coisa junto. Um abraço. Perfeito. Pessoal, vocês hoje estão um pouco tímidos. O que aconteceu? Assustei a turma, Fernando? De forma alguma. Eu te falei que a abordagem foi brilhante, Bruno. Bom, então, a Natália agora, pessoal, liberou aí o formulário para vocês preencherem e darem presença. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta, Bruno. Todas as espécies forrageiras podem ser utilizadas em integração lavoura-pecuária-floresta. Dentre as braquiárias, Bruna, qual mais se adapta ao sistema da floresta? Boa, Fernando. De maneira geral, eu gosto de dizer que não tem forrageira milagrosa, né? Não tem a perfeita. A perfeita a gente não achou ainda e tenho fé que nós nunca vamos achar, porque a perfeita, ela é perfeita para aquela ocasião, para aquele componente do sistema, para aquele talhão da sua fazenda, né? Eu posso ser apaixonado por Zuri, mas ele não resolve o meu problema o ano inteiro. Eu preciso de uma braquiária, eu preciso de um paiaguás, eu preciso de um piatã. Dentre as braquiárias, as duas que a gente mais tem usado hoje é a paiaguás e a piatã. A paiaguás tem uma capacidade muito grande de se manter verde ao longo do período seco, e a piatã tem trazido um preço de semente um pouco melhor, com características muito semelhantes à paiaguás. Então, dependendo da região onde você está, você vai ver a turma usar mais piatã, mas é preço que está, né, tomando essa decisão aí. E a paiaguás, ela é mais suscetível à cigarrinha. Então, se você quiser fazer se você já não for voltar com soja na sequência, se você quiser deixar um ano no pasto, a piatã, ela é sensível também, mas ela briga melhor com a cigarrinha. A paiaguás, dependendo de onde você estiver, ela sofre um pouco mais. Então, seriam as duas braquiárias assim, que a gente mais tem usado no campo hoje. E a rusiziense também, em grande escala. A rusi, né, é muito usada hoje, porque o preço é muito barato e ela desseca muito fácil. Mas quando a gente vai para os sistemas onde a pecuária começa a ter um pouquinho mais de peso, onde o cara está mais na expectativa do boi, a rusi aí perde espaço e a paiaguás e a piatã ganham essa parada. Ok. Muito obrigado, Bruno. Pessoal, mais algum questionamento aí?